Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos agradecidos por nós outra vez, Pai, estarmos na Tua casa. Queremos rogar a Tua bênção, que o Senhor nos ajude mais uma vez. Nós estamos na Tua dependência, Pai. Se o Senhor não atuar por nós, nós também não chegaremos a lugar algum. Mas se o Senhor operar a nosso favor, Senhor, nós em todas as coisas seremos mais do que vencedores. Ajuda, Pai, cada um de nós. Estamos aqui precisando, necessitando, carecendo do Senhor. Sê conosco, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Vamos nos colocar de pé. Gênesis 22, do versículo 14 ao 18, é a nossa escritura, né? Vamos ler. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém. Podeis vos assentar. Nós estamos hoje com algumas limitações, algumas dificuldades, né? Nós temos aqui igrejas que estão conosco: Vila do Incra, União, Arame, Nazária, Caxias, Engenho d'Água, São Domingos, Piripiri, Pastor Francisco, e São Gonçalo. Então, eu creio que muitos outros lugares, como Oeiras, Buriti Grande, Inhuma, deve ter pessoas nos acompanhando. Aqui em Teresina estão a irmã Terezinha e família lá. Irmã Elisângela Veloso, em Água Branca, irmã Zenildes Pessoa, na Mangabeira, José Carlos e família, lá em Floriano, um abraço, Deus te abençoe, Francisco Cardoso e Amância Cardoso, né? Lá em Cabeceiras, irmão Cristino e família, Regilda e família, Cleonice, já foi mencionado, União, Eudevan e família, Teresina, Zilda Borges, Teresina,
Nayana e família, Teresina, Laurinda e família, Teresina, Orleans Silva e família também, sem dúvida, irmão Orleans, a não ser que esteja no trabalho. Deus o abençoe. Então, eu creio que nós poderíamos acrescentar aqui o irmão João de Assis, irmão Chagas, irmã Socorro, do Timon tem muita gente, não é? Irmã Raimunda, lá do irmão Carlos, deve estar assistindo conosco. Irmão Citônio e irmã Valda também deve estar aqui conosco, lá no Vale de Escol. Então, nós estamos com 68 conexões, 45 não identificadas, 250 a 300 pessoas à distância. Lá em Floriano, nós temos N pessoas que estão aqui, além do irmão José Carlos, né? Nós estamos o irmão Deusdete, irmã Lindalva, os meninos, seus filhos, irmão Júnior, irmão Paulo, irmão Fábio, e também irmã Neide, irmã da Cruz, muitas outras pessoas estão também aqui conosco. Essa semana, meus sobrinhos lá na Bélgica também, né? Os dois Braizinhos, né? Que são irmãos lá, Braz Neto e o Braz Filho, né? Também estavam conosco. Deus abençoe eles ali. O irmão Luciano também sempre tem estado conosco. Muitas outras pessoas também nos acompanham. Goiânia, nós temos alguns que também sempre comunicam, como o irmão Evangelista, ele sempre tem estado aqui conosco. Deus abençoe a todos que estão conosco. Deus vos abençoe. Bom, irmãos, nós estamos estudando a mensagem Jeová Jiré, parte 3, pregada no dia 4 de abril de 1964, né? E nós estamos parados no parágrafo 233. Vamos então dar sequência. Nós cremos que Deus nos continuará nos abençoando, né? O profeta irmão Branham diz agora: tão certo quanto Adão e Eva também, ou tinham de ser o mesmo Espírito, Cristo e a Igreja têm de ser o mesmo Espírito, o mesmo ministério. Quando a gente fala, se você está prestando atenção só no sentido da leitura, mas quando você presta atenção no entrelinhas, você pode acrescentar, né? N coisas que te fariam tirar muito proveito daquilo que o profeta nos ensinou. Eu vou repetir essa pequena parte aqui. Agora, tão certo quanto Adão e Eva tinham de ser o mesmo Espírito, Cristo e a Igreja têm de ser o mesmo Espírito, o mesmo ministério. Também fareis as coisas que eu faço. Estão vendo o que quero dizer? Eles tiveram de se unir.
carne e sangue, e Deus, carne, sangue e Deus tiveram de se unir e ser um só Espírito. E Jesus Cristo e sua igreja são um só Espírito. Como pode a igreja negar a criação? Como pode a igreja negar o que Cristo lhes disse para fazer? Como podemos negar isso e então dizer que somos de Cristo? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedi tudo o que quiserdes e vos será dado. São João 14, 12. Eu sou a videira, vós as varas, ou as ramas, né? E a vida que está na videira vai para a vara, para as ramas, vai para a vara para produzir o fruto. Produtoras de frutos. Amém. Aí você tem que se lembrar de São João, né? 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O profeta segue dizendo: e todo galho que não produz bons frutos é cortado. Foi assim que as organizações fizeram. Quebraram-na, misturaram a palavra e assim começaram. E uma começou deste jeito e outra daquele jeito, e de repente um monte de modernistas entra e põe sua ideia nisso. E de repente, então, reticência, veja, é só um monte de Babilônia, ela corta isso, ou ele corta isso. O profeta diz: nenhum só sistema que o homem levantou tem permanecido. Começam até bem às vezes, mas depois definha-se, desvirtua-se, apodrece. Eu sou testemunha, eu conheci o movimento pentecostal em 1954. 10 para 54 são 44 anos que o pentecostalismo tinha chegado no Brasil. E já não era mais como aquele movimento que chegou. Mas a partir de 1930 começaram a se organizar, começaram a investir em ideias fora daquela original nascida em 1906, ali em
tá? Ali em Los Angeles, na Califórnia. Então, já não era mais original, mas ainda era 1 milhão de vezes melhor do que está hoje. Agora, de 54 para cá, está com 69 anos. Em novembro completa 69 anos. Que eu conheci esse pentecostalismo. 44 mais 44, 88, né? Quer dizer, então eu peguei na metade mais ou menos. Porque tem 79, então faz a metade, né? A gente fica pensando, como estarão, se der tempo, até chegar ao arrebatamento, como estarão? Estarão completamente casados naquilo que está profetizado, é assim diz o Senhor. Nós temos que ser felizes por estarmos vendo o que nós estamos vendo. Não é isso? Então veja, e todo galho que não produz bons frutos é cortado. Foi assim que as organizações fizeram. Quebraram-na, misturaram a palavra e assim começaram. E uma começou desse jeito, e outra daquele jeito, e de repente um monte de modernistas entra e põe sua ideia nisso. E de repente, então, é só um monte de Babilônia. Ele corta isso. Nunca uma organização que se levantou ficou sem cair. Como começaram os batistas? Como começaram os presbiterianos? Quando Smith fundou o movimento batista, como eles começaram? Eram perseguidos. Muitos até morreram naquele tempo por causa daquilo. Quando Calvino trouxe o presbiterianismo, como era aquilo? Parece-me que até o próprio Calvino parece que foi morto, se não me engano. Não estou bem lembrado, mas parece que até o próprio Calvino foi eliminado. Quando vieram os pentecostais, o resto já tinha morrido tudo. E agora, que hora nós estamos vivendo? Se nós não tivermos cautela, vamos acabar nos denominando e nos desvalorizando, ou seja, denegrindo aquilo que nós começamos a ser. Que pessoas nos convém ser? Nós precisamos sempre estar nos lembrando disso. Nunca uma organização que se levantou ficou sem cair, e cada uma que caiu nunca voltou. Nisso eu desafio qualquer um. Sim, senhor, vocês conhecem a história, nunca houve uma. Deus, tão logo elas se organizaram,
tão logo elas se organizam, ele as coloca na prateleira. E isso termina aí. Ele toma um homem de algum outro lugar, o traz, com certeza. Deus não para. A sua obra é progressiva, tendo por certo que, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Notem, nisto agora, eles têm de se tornar um. Então, Jesus disse: a vida que está nele estará em sua igreja. E aqui está exatamente o que ele prometeu nos últimos dias: que a vida que estava em Cristo, que estava em reticência, Cristo, se manifestará nos dias em que o mundo estiver numa condição de Sodoma. Qual é o estado do mundo que nós estamos vivendo hoje? Hein? Ora, você cidadão, você pai de família, mãe de família, tem algum direito de exigir respeito em relação à sua família, seus filhos? Nossos filhos estão sendo colocados, quando ele é levado a uma escola, está sendo colocado na porta do inferno. É claro que ainda existem exceções, mas reticência. Nós é porque às vezes não podemos falar determinadas coisas. Ora, aonde é que você pode estar levando hoje sua família? Existe um ambiente de respeito familiar em algum lugar hoje para você levar eles? Hein? Ali estão N's e N's, casais contrários ao que está escrito, vivendo verdadeira sodomia. É onde nós estamos vivendo. Agora, você pode falar alguma coisa? Você vai preso por exigir respeito. Você tem que respeitá-los, mas eles se respeitam? Aonde nós estamos? Que hora é esta? Será que não está se cumprindo exatamente o que o profeta está dizendo aqui agora? Veja, notem, nisto agora, eles têm de se tornar um. Então Jesus disse: a vida que está nele estará em sua igreja. E aqui está exatamente o que ele prometeu nos últimos dias, que a vida que estava em Cristo, que estava em reticência, Cristo se manifestará nos últimos dias, em que o mundo estiver numa condição de Sodoma, igual a como está agora. Agora, quantos anos faz que o irmão Branham estava pregando isso? 64, são 36, 50, 60 anos. Lá nos Estados Unidos já estava vivendo o que nós estamos vivendo aqui agora. Ok? Essa é a nossa diferença de evolução com eles.
Às vezes a gente pensa, Deus está demorando demais. Deus devia acabar com isso logo, resolver isso logo. Ele pode fazer isso? Pode. Mas tem alguém que necessita de tempo. Guarde isso. Ainda tem em algum lugar da terra alguém que está ordenado a crer como você. Amém. Então, nós é que somos, às vezes, apressados. Tudo vai acontecer de acordo com o que está predito. Amém. Igual a como está agora, não conseguem ver, irmão, irmã, não conseguem ver, irmão, irmã, de que adianta unir-se à igreja se você não tem Cristo em sua vida? E Cristo se identificando em sua vida? Vejam, é isso, estes sinais seguirão aos que crerem. Ele disse isso. Como você poderia dizer isso? Se não for, como pode afirmar pertencer a Cristo? Você diz, irmão Branham, como acha que vai conseguir que as pessoas aceitem isso? Nesse dia intelectual em que tudo é denominação? Perguntei a uma mulher, não faz muito tempo, você é cristã? Era um hospital. Ela disse, quero que saiba que acendo uma vela toda noite. Como se isso tivesse algo a ver com o cristianismo. O que isso tem a ver com o cristianismo? Não, eu acendo uma vela, eu acendo um defumador, eu faço isso, e ainda tem crente. E ainda tem crente, que se diz crente, mas não é crente não, que tem superstições com defumação. Isso é coisa de macumbeiro, não é coisa de crente não. Guarda isso. Não existe. Só existe uma coisa que te imuniza, que te guarda de toda e qualquer influência maligna, é ser cheio do Espírito Santo. Esse é, amém. Tem gente que tem medo de feitiçaria, de macumbaria, tem medo de tudo. Gente, o que vale a Bíblia para ele? Perguntei a uma mulher, não faz muito tempo, você é cristã? Em um hospital. Ela disse, quero que saiba que acendo uma vela toda noite, como se isso tivesse algo a ver com o cristianismo. Fui orar por outra mulher e outra senhora estava deitada lá. Sabe aquelas enfermarias, né? Essa semana que eu estive internado aqui, não tinha apartamento para mim, não tinha vaga. Aí eu fiquei numa enfermaria dupla. Tinha um senhor que estava lá ao nosso lado, gente muito boa, gostei até da sua companhia, respeitosa, temente, né? Irmão Brana chegou numa semelhante àquela, e ali estava aquela mulher,
que estava ali junto com uma outra que havia solicitado a ele uma oração por ela. Preste atenção. Fui orar por outra mulher, e outra senhora estava deitada lá, doente, ela e seu filho. E eu disse, senhora, poderia? Sim. Eu disse, eu a conheço, é a senhora Oliver, presta atenção. Ela disse, sim, irmão Branham. Ela disse, tenho estado muito doente, irmão Branham. O médico não consegue encontrar o que há de errado comigo. Poderia orar? Em outras palavras, poderia orar por mim? Foi por isso que eu chamei. Eu disse, claro, irmão Oliver. Disse, poderia inclinar a cabeça? Disse, espere aí. Aí já é outro caso. A tradução tem aqui uma pequena falha na expressão, certo? Presta atenção. Espere aí, puxe essa cortina. Aquela outra que estava ali, naquela mesma enfermariazinha, né? Disse, espera aí, puxe essa cortina. Eu disse, bem, está bem. Disse, só vou orar. A senhora é cristã? O irmão Branham perguntou a ela. A senhora é cristã? Ela disse, sou metodista. Nós somos metodistas. Bem, eu disse, não foi isso que ele perguntei. Perguntei-lhe se é cristã. Ela disse, puxe essa cortina. Vejam, isso é tão limitado. Como uma pessoa pode chegar a ser assim, dizendo ser crente? Ainda bem que ela não disse sou crente. Ela disse sou metodista. Podia ter dito sou assembleiana, adventista, metodista, universal e etc. Né? Que não mudava nada, era 6 por meia dúzia, ficava do mesmo tanto. Isso é escuridão e trevas, diferença denominacional, separando-os das bênçãos de Deus. É isso que eles estão aprendendo lá. Isso existe em todas as denominações. Isso mesmo. Irmão, não vá a ela, aceite a ele. Amém. Não tome o nome dela, tome o nome dele. Veja, tome o seu nome. Você diz, irmão Branham, como vai fazer isso, ficar estendido hoje? Ou entendido hoje? Como vai? Ele fez a promessa de que eu faria. Disse, não temas, pequeno rebanho, a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Como ele vai fazer isso? Ele ainda é. Quem? Jeová Jiré. Amém. Ele ainda é Jeová Jiré. Deus pode prover para si uma igreja. Amém. Destas pedras, Ele pode suscitar filhos, né? Ou criar filhos a Abraão. Com certeza pode. Ele é Jeová Jiré. Você diz, vai funcionar? O profeta diz, com certeza. Deus prometeu. Acha que vai conseguir? Eu não posso, mas Ele o fará. Não sou responsável por fazer que Ele o faça. Sou apenas responsável por pregar isso. Cabe a Ele confirmar isso. É Ele,
Se eu ficar do lado da verdade, Ele a cumprirá. Ele provou isso e o fará. Amém. Você diz, está muito escuro. Olha, irmãos, nós estamos vivendo numa hora de trevas, numa hora de, nublada, mas a promessa de Deus está sendo cumprida. No tempo da tarde haveria o quê? E essa luz está raiando. Então, aqui para baixo, se não me engano, o irmão Brana começa a contar algumas experiências, falando aqui sobre algumas coisas, sobre uma experiência que ele teve, descendo numas cavernas. Ele chega e sai dizendo assim, sim, sei que está muito escuro, e todos os eclesiásticos entrando nesta grande organização, há uma matança. Então, o que você vai fazer quanto a isso? O que você vai fazer? É uma pergunta que ele está fazendo. Vamos ver o que ele fala? Faz-me lembrar de uma pequena história. Acho que vou contá-la pouco antes de encerrar. Lá em Carlsbad, aqui no Novo México, tem as cavernas lá. Vocês sabem, eles têm de descer uns 1.600 metros no interior delas. Nunca gostei dessas coisas. São sempre como uma toupeira na terra. E desceu lá e fica escuro como a meia-noite ali. E havia certa garotinha, talvez como aquela pequenina ali, seu irmãozinho estava aqui de lado com um guia que os estava levando para baixo. Então estavam neste lugar escuro e havia luz naquela hora. Todas as luzes estavam acesas. E certo homem, só para reticência, presta atenção. O guia foi sem ser notado até a luz, e esse garotinho o acompanhou observando o guia. Então o guia chegou ali, pegou um certo interruptor e desligou. Você já pensou? 1.600 metros de profundidade dentro da terra? Ali tinha luz elétrica, era tudo arrumado lá para poder. Mas o guia foi lá, todo mundo ali e tal, o guia foi lá e plec, desligou a lâmpada. Que coisa! Aquilo é que foi escuridão. A 1.600 metros abaixo da terra, vocês sabem, tão escuro que nem dava para acenar a mão, não dava para ver nada. E aquela garotinha gritava com toda a força, dava pulos e gritava tão alto quanto reticência. E no meio de toda a gritaria, o garotinho de pé ao lado disse, irmãzinha, irmãzinha. Ela disse, o que quer, irmãozinho? Disse, não tenha medo, há um homem aqui que pode acender a luz. Amém, né? Mombrana pregou uma mensagem com esse título. Há um homem aqui que pode acender a luz. Há um homem aqui que pode acender as luzes. Ele é Jeová Jiré. Amém. Estão vendo? Há um homem aqui que está entre nós esta noite.
O Espírito Santo, Ele pode acender as luzes. Ele é a palavra, um homem aqui que pode acender as luzes. Não sei como Ele o fará, não compete a mim saber, mas Ele sabe como ligar o interruptor. Amém. Ele fez a promessa. Ele a fez quando Abraão estava com a faca acima da garganta de seu filho. Ele acendeu a luz, sim. Ele pode acender a luz de novo esta noite. Inclinemos a cabeça por um minuto. Deus ajude que Ele ligue esse pequeno interruptor no seu coração. Amém. Eu digo amém. Eu estou precisando. Amém. Amigos, esta semana vocês viram o grande Espírito Santo entre nós. Não há dúvida quanto a isso. Mas, deixem essa pequena luz ser ligada esta noite. Não perca isso, meu irmão. Irmã, creio que só com este pequeno capítulo aqui de Abraão ficou provado, ligando várias partes de Gênesis a Apocalipse. Ficou provado em que hora estamos vivendo. Cristo rejeitado de novo em nossa nação. Terremotos em vários lugares. Sodoma e Gomorra, a igreja em sua condição, formando exatamente a imagem da besta. Todas estas coisas aconteceram como a Bíblia disse, e vocês sabem disso. Estão vendo? Agora, sem esta grande experiência com Cristo, se a vida de Cristo entra em você, é isso que faz a diferença. Eu estou abrindo um parênteses. É exatamente isso que faz a diferença. Irmãos, se você ainda não o tem, busque-o. Porque sem ele, ninguém vai chegar lá. E ele não é dom apenas. Ele não é apenas um dom. Ele é o dom. Você tem que buscar o dom, não um dom. Porque você pode ter os 9 e não ter nada. E parar aonde? Responda a pergunta, tá? Por isso, que pessoas nos convencer? Que hora é essa? Que dia é esse? Dias semelhantes a quê? Sodoma e Gomorra. Dias semelhantes a quê? Aos dias de Noé. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, não esposas. Qual é o estado do mundo hoje? Como nós estamos vivendo, ou vendo as coisas, e ainda tem gente que tem coragem de parar diante de uma televisão para ver a desgraça das novelas, da Rede Globo em especial. Fabricam tudo que você pensar de ruim, tem ali. E adianta você falar?
Olha, irmão, nós precisamos ter cautela com o espírito narcisista. Você sabe aonde é que ele se satisfaz? Quando é que o espírito narcisista fica satisfeito? É quando ele pode tirar todo o seu prazer com qualquer coisa. É quando ele pode te pôr debaixo do pé e te esmagar. É quando ele pode inventar todo tipo de história a seu respeito. E te chamar de tudo quanto não presta. Nunca fala de uma coisinha boa que você fez, mas de tudo que é ruim que você tem tido a infelicidade às vezes de fazer, te é lembrado. É um pingo d'água na latinha quando você está preso numa condição que às vezes não pode se desvencilhar daquilo. Essa é a condição, é a hora que nós estamos vivendo. Direitos, 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 direitos. A Bíblia existe para eles? Não. Nunca vão sarar, nunca vão ser curados. Não tem remédio para esse demônio, para ser feliz tem que te matar. Só é feliz se te ver morrendo. Só é feliz se te ver chorando. Mas tudo acaba. Chegará o momento quando isso terminará. Todas estas coisas aconteceram como a Bíblia diz, e vocês sabem disso, estão vendo? Agora, sem esta grande experiência com Cristo, se a vida de Cristo entra em você, agora olhe para você mesmo no espelho de Deus, e veja se pode se identificar esta noite. Se tivesse vivido nos dias de Noé, na época do dilúvio, com que lado você se identificaria? Se tivesse vivido nos dias de Moisés, de que lado estaria? Se tivesse vivido nos dias de Cristo, quando todas as igrejas estavam contra ele, ele teve de ficar sozinho lá. E as coisas que ele fez, a única coisa era Deus com ele. Era a única coisa. Inclusive, quase todos os seus discípulos se afastaram dele. Mas de que lado? Na sua condição atual, agora, onde você estaria? De que lado estaria? De que lado estaria neste momento, quando o vir de novo bem entre nós? Agora, ele está aqui. Amém. Ele está aqui e pode acender a luz no seu coração e encher sua vida com o Espírito Santo. Quantos aqui agora, de cabeça inclinada e o coração também, querem orar comigo por um momento? Agora, Pai Celestial, sabemos que Tu não vens e fazes coisas só para mostrar que pode fazê-las. Tu as fazes com um propósito. E, Senhor,
esta semana, senti-me guiado a esperar até este minuto, este momento preciso, para que eles vissem primeiro que a palavra está confirmada. Está além de qualquer dúvida agora. E este personagem, Abraão, ao qual os personagens da Bíblia estão diretamente ligados, e vemos onde nos encontramos agora. Que semente somos? Interrogue isso para você mesmo. Pai, com palavras entrecortadas, mas é o melhor que pude fazer. Rogo agora que o grande Espírito Santo, que está aqui, que conhece o segredo de cada coração, fale a esse coração agora mesmo. Faz isto, Senhor. Fala aquele que não iria, se tu estivesses vindo esta noite, se a porta fosse ser fechada hoje à noite, se morressem a caminho de casa, ou fossem atropelados por um carro e mortos, ou fossem encontrados mortos na cama de manhã, não seriam salvos. Ó Deus, por favor, não permita que nenhum deles vá assim. Se eles só se uniram à igreja, Senhor, que não tenham vergonha de dar um passo à frente e pedir a Deus um enchimento do seu Espírito, para que tua vida entre neles. Se não puderam compreender estas coisas, tão pouco puderam os discípulos, mas esperaram até o Espírito Santo ser derramado. Então eles entenderam e escreveram a Bíblia. Rogo, Pai, agora que tu fales com cada coração, e que saibam que o homem que pode acender a luz está bem à porta do coração deles. De cabeça inclinada agora, quantos aqui querem ser bem sinceros e dizer: irmão Branham, eu sei que não estou certo com Deus. Quero que ergam a mão, mantenham a cabeça inclinada, todos, mas ergam a mão. Não estou certo com Deus. Deus o abençoe, Deus o abençoe, sim. As mãos, sei que não estou certo com Deus. Vejam, o que estou tentando fazer é achar favor com Deus, para que este grande culto de cura amanhã, se tão somente conseguir favor, eu creio que não restará nada que não irá, que Deus não curará, se eu tão somente, né? Esse só. Tão somente puder fazer com que as pessoas creiam. Agora, vocês sem o batismo do Espírito Santo, e sabem que esse é o azeite, se não tinham azeite na lâmpada, não entravam. E vocês já ouviram falar de um tempo assim, nos jornais, onde presbiterianos, luteranos, olhem a revista dos homens cristãos de negócios, luteranos, presbiterianos, até católicos, estão procurando encontrar o batismo do Espírito Santo, as centenas, e queria saber se aquele homem de negócios do Evangelho completo estão cientes que não o receberão. A Bíblia disse, quando eles vieram, disseram: dá-nos do vosso azeite. Disseram:
A virgem adormecida se deram conta que tinham tido todo aquele tempo para conseguir azeite, mas não o fizeram. Assim, quando o noivo estava prestes a chegar, disseram: dai-nos do vosso azeite. Disseram: só temos o suficiente para nós mesmas. Ide comprar daqueles que vendem. Enquanto estavam fora, o noivo chegou e a noiva entrou, e foram lançadas nas trevas exteriores para despertar e ver que o arrebatamento tinha passado, e foram deixadas onde haverá choro e pranto, o período da tribulação e ranger de dentes. Meu irmão, irmã, esta noite, meu amigo, se não tem o Espírito Santo, ou reticência, né? Ou convicto o suficiente para saber que deveria tê-lo, quer levantar a mão e dizer: ore por mim, irmão Branham, creio que estamos na presença de Deus. Ore por mim, eu não tenho o Espírito Santo. Deus o abençoe. Vejam, só as mãos por toda parte. Vocês o querem então? Agora sei, a vocês metodistas e batistas e tal, há muito fanatismo que segue qualquer mensagem. Agora, a vocês luteranos, eu estava lendo a história de Martinho Lutero, um dos livros que escreveram sobre ele aqui, não faz muito, disseram: não foi tão misterioso que Martinho Lutero pôde protestar contra a Igreja Católica e passar impune, mas que manteve a cabeça acima de todo o fanatismo que seguiu o seu reavivamento. E assim vai. Há uma multidão mista em cada reavivamento. Por isso é que você está vendo aí, doutrina A, doutrina B, doutrina C. Né? Há poucos dias morreu um aí que era o precursado. Não era nem Jesus que era o precursado, era ele. E já surgiram outros, na mesma ordem. Não era aquele, não, é esse aqui, agora sou eu. Olha, irmãos, é hora de nós estarmos atentos, lembrando-nos de que nós fomos ensinados a crer apenas em quê? No que está escrito, certo? E para nós vermos o que está escrito, tem uma lupa, um binóculo, um óculo de lente, ok? Que é a mensagem de um profeta. Vocês creem nele? Então não tenha medo, fique com o que está na mensagem, sem extremismos, sem fanatismos, crendo e vivendo. É só o que nós precisamos. Que nos julguem do jeito que quiser, que nos chamem do que quiser, certo? Que nos acusem do que quiser, não vai mudar o quadro para nós, não vai, se tão somente nós nos mantivermos nisso. É isso que nos dá segurança.
Vocês sabem disso, mas agora lembre-se, isso só indica que há um real. Quando você vê fanatismo A, B ou C, doutrina A, B ou C, você tem que lembrar de uma coisa: há algo real em algum lugar, ok? E você não está ensinado a estar aqui ou ali, mas estar com a mensagem. É só isso que nós estamos tentando fazer você ver. Quando vê um dólar falso ou alguém está fazendo de conta que tem algo, apenas lembrem-se de que há um genuíno do qual foi feito, certo? Aquele falso tem que vir de alguma coisa verdadeira. Então, não se envolva com aquele dólar falso, ele vai te botar na cadeia. Sabia você disso? Porque quando você chega num local, num comércio, e paga uma conta com uma nota falsa, você fica, o quê? Suspeito de ser o falsário ou aquele que está passando um dinheiro falso. E às vezes você é tão simplório que não sabe nem sentir na mão o que é uma nota falsa. Certo? Porque a nota falsa tem diferença até no tocar. Ela tem diferença até no tocar. Porque o papel que eles fazem a nota falsa não é o papel moeda original. Por isso, lembre-se de que há um genuíno do qual foi feito. Se não é o original, estão vendo? Por isso, vocês sabem que esse não pode ser o original. Então, tem de haver um original. E este original é o verdadeiro Jesus Cristo, aquele que está aqui, que agora mesmo conhece cada segredo do seu coração. E agora vou lhes perguntar se ouviram e ouviram esses testemunhos de todos os tipos de coisas que estão sendo curadas. E como o coração das pessoas foi dado a conhecer ao longo desta semana. E vocês... E é Ele falando com vocês. É Ele. Amém. Queria saber se creem. Se eu orar por vocês, que os ajudaria? Amém. Lembre-se, 2:7:5. Nós vamos parar aqui. Lembre-se, o Espírito Santo foi dado pela imposição de mãos. Pedro, depois que Filipe foi a Samaria e batizou todas as pessoas lá, em nome de Jesus Cristo, ainda assim, Pedro foi e lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles. Estão vendo? Nós vamos ficar aqui, ok? Parágrafo 2:7:5. Concordam? Só um minutinho. Glória a Jesus.
275. Esse é o parágrafo no qual nós estamos parados, ok? Parte 3, dia 4 de abril de 1964. Vamos nos colocar de pé. Ai, Senhor Jesus, nós oramos, Pai, te agradecendo por esta porção que o Senhor nos concedeu. Agora, ó Deus, nós estaremos retornando para os nossos lares. Queremos contar com a Tua companhia e que a próxima reunião nós possamos ser ricamente abençoados, porque estaremos já mais próximos da conclusão deste pensamento. Jeová Jiré, Ele continua sendo o Senhor provedor. Ajuda cada um de nós, Pai, que nós possamos nos firmar na providência do Senhor e esperar que o Senhor possa cuidar de nós. No nome de Jesus Cristo, nós oramos te rogando, Pai. Amém. Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa, você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso, vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.